Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, nós estamos hoje em mais um culto profético. Então a leitura que vai ser feita nesta manhã, se você trouxe a Bíblia, então nós vamos ler uma passagem que está no livro do profeta Isaías, se você trouxe a Bíblia, no capítulo 41, onde vai ser feito então a leitura, começando no verso 14, para a nossa meditação. Então vamos ler. Diz o seguinte, essa passagem: não temas, ó verme. Em algumas Bíblias está bichinho, nessa aqui está como minhoca ou verme. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho, ou pequeno povo de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que prepararei trilho novo, que tem dentes agudos, e montes trilharás e moerás, e os outeiros, ou os montes, tornará como fornelho ou pó. Tu os pedejarás ou destruirá, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Então podeis agora sentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, igreja, nesta semana nós estamos falando muito sobre ter os sentimentos que houve em Cristo Jesus, porque o ser humano, ele sai da raça adâmica caída. Deus quis até destruir o ser humano, arrependeu até ter criado o ser humano, mas depois olha para Noé, ainda dá mais uma chance para a raça humana, vem o dilúvio. Mas mesmo naquela geração de Noé, que até hoje a corrupção, o gênero humano é o mesmo. Aí veio Jesus então para gerar uma nova geração, chamado o segundo Adão. Então a geração caída é a raça adâmica caída, que Jesus veio matar e gerar uma nova geração. Por isso que chama geração eleita, sacerdócio santo, a geração de Cristo. Então ele enviou o seu Espírito para nos transformar, para sairmos da raça adâmica caída e sermos transformados na geração de Cristo, que é o segundo Adão. Então o ser humano caído, ele tem a característica muitas vezes sanguínea, qualquer coisa está agitando, brigando, falando, ficando de mal das pessoas, agressivo ou colérico, parte para violência, para ódio, mata por qualquer coisa, ou qualquer coisa sai da casa de Deus, briga com a família, ou fleumático, a pessoa está sempre só querendo ter razão, e muitas vezes melancólico, está só reclamando, só triste, tudo acha que está errado. Então essa é a característica do ser humano caído: sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Então Jesus veio matar tudo isso, e ele quer que tenhamos os sentimentos que tinha nele. Então ele enviou o Espírito Santo para nos transformar. Então nessa semana está sendo falado claramente, Jesus ele aniquilou a si mesmo, e o Espírito Santo foi o levando a ter um caráter que agrada ao Pai. E a Bíblia então declara: o cristão tem que estar sempre orando no Espírito, porque mortifica o homem adâmico, santificar, e o cristão tem que estar sempre atento que é uma guerra entre a carne e o Espírito Santo. A carne quer dizer o homem adâmico. Então o pior inimigo não é as pessoas nem demônios, o pior inimigo é a própria pessoa. Então o seu pior inimigo é você mesmo. Mas se você falar: Espírito Santo, me transforma, me ajuda, dia após dia, a agir como Cristo agiu, então aí seremos transformados dia após dia na mente, no caráter, na identidade em Cristo. Então isto que é a igreja tornar gloriosa, o caráter ser mudado. O caráter é o íntimo da pessoa, a personalidade é a altura, os dons da pessoa, a cor da pele, os talentos, isso aí é a personalidade. Mas se o caráter não mudar, a personalidade não vai ter muito valor também, o eu da pessoa. Mas se o caráter muda,
a pessoa reflete a glória de Deus. Então por isso que chama a igreja tornar gloriosa. Então veja bem que Deus também quis transformar Jacó. Quem foi Jacó? Então Jacó, ele não era o primogênito, o herdeiro que Deus deu a visão para Abraão. Abraão ia passar para o seu filho Isaac, Isaac ia passar para o seu primogênito, que seria Esaú. Só que Esaú não quis a visão de Abraão, a visão de Deus, vendeu por um prato de lentilha, justamente pelo caráter dele ruim. Ele era muito colérico e só pensava em si mesmo, aí não valorizou a herança de Deus. Mas Jacó, ele quis a herança de Deus. Aí Esaú vende a primogenitura por um prato de lentilha, desvalorizou. Mas então aí a herança de Abraão passa para Jacó. E depois Esaú, mesmo com lágrimas, mesmo querendo arrepender depois, Deus não aceitou mais. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado para não rejeitar o plano de Deus, porque depois nem com lágrima mais vai adiantar. Mas devemos sempre falar: meu Deus, não deixa eu perder a chance de te servir, de fazer a tua obra, de fazer a tua vontade. Então Jacó, ele deixou Deus tratar ele. A palavra Jacó quer dizer suplantador ou ladrão, porque quando eles estavam nascendo, que eles eram gêmeos, Jacó puxava o pé de Esaú, mas Esaú acabou nascendo primeiro. Por isso que deu o nome de Jacó, quer dizer, querendo suplantar alguém ou roubar. Mas aí então a Bíblia declara que Jacó quis realmente a herança de Deus, mas Deus teve que mudá-lo, e Jacó teve que ser tratado para realmente ter o caráter que Deus queria, que é o caráter de Cristo. Então a Bíblia declara que para Deus mudar Jacó, Deus falou: Jacó, não tema, tu é como um verme para mim, um povozinho sem valor, mas não tema, eu sou o seu redentor. Se tu me deixar então te tratar como um verme, aí então eu posso te transformar. E ele também foi chamado depois príncipe, quer dizer, Israel de Deus. Então veja bem que é a mesma coisa hoje. Deus quer nos transformar. Então ocorrem muitas coisas para nos mudar. Então para Deus nos mudar, nós temos que ter uma atitude de verme e não uma atitude de serpente, porque Esaú teve uma atitude de cobra, de serpente. O que é a serpente? A serpente enrola, ela dá o bote, ela tem veneno, mata as pessoas. É a característica da serpente. Mas o verme, a minhoca, ela pode até enrolar. Você pode pegar uma minhoca para pescar, mas não tem veneno. Na hora que ela vê que ela não tem como reagir, ela se entrega. Por isso que Deus fala que na mão de Deus nós temos que agir igual um verme. Fala assim: nada sou um verme desprezado, nada sou, um povozinho, mas eu quero ser tratado por ti. Então na hora que nós reconhecemos que somos como o verme de Jacó e deixamos Deus tratar, podemos até tentar reagir igual a minhoca enrola, mas não tem veneno, pode esmagar ela, pisar nela, que ela não vai reagir. Mas a palavra declara que a serpente, se pegar na serpente, ela enrola, dá o bote, tem veneno, mata, e aí não tem como Deus tratar, porque serpente aponta para demônios, para veneno, para morte, para destruição. Então se nós queremos ser transformados, todo dia nós temos que falar: Senhor, eu não passo de um verme, Senhor, pode me tratar, pode me esmagar, pode fazer tudo que tu quiser da minha vida. Então aparentemente é igual a minhoca. Você pega a minhoca, ela tenta reagir, ela enrola, ela faz lá o movimento dela, é só isso, tenta reagir, mas não tem veneno, não tem força. Por isso que Deus tratou Jacó. A princípio ele reagiu, a princípio ele sentiu tristeza, a princípio ele pensou que Deus não estava com ele, ou que era muito sofrido, mas ele falou: eu sirvo a Deus mesmo, eu sirvo ao Senhor, Deus é comigo, eu sirvo ao Pai, e eu vou deixar Deus me tratar. Se eu morrer, se me matarem, se eu não tiver nada, importa que eu quero fazer a vontade de Deus. Então a minhoca faz isso,
aparentemente reage, mas na hora que vê que não tem o porquê reagir, fala: eu estou entregue a Deus. Deus é o dono da vida, Ele é que cuida de mim, e Ele sabe que eu quero ser mudado, transformado, fazer o que está no coração de Deus. Então isso que Jacó fez, por isso que Deus chama ele de verme, ou minhoca de Jacó. E aí então ele foi mudado. Então ao longo do tempo, o sogro dele enganou ele, 14 anos, o irmão dele quis matar ele, e ele fugiu, e ele trabalhou muito tempo, mas ele foi sendo mudado. Ele não mais ficava vingativo, nem briguento, nem com ódio dos irmãos, e então ele foi sendo transformado. E um dia Deus manda ele voltar para reconciliar com o irmão dele, e ele vai embora para reconciliar com seu irmão. O sogro dele engana ele, mas ele entrega para Deus, e Deus faz Jacó ficar rico, e o sogro empobrece. E assim então Jacó foi sendo mudado. E um dia ele luta até com um anjo, e ali que Deus muda o nome dele, ali em Peniel, quer dizer, um encontro com Deus, e ali ele é transformado mais ainda, e Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. Lutaste com Deus e prevalecesse, ou seja, ele quis realmente fazer a vontade de Deus, e então Deus torna o redentor dele. Então veja bem, redentor é além de salvador. Quando a pessoa crê em Deus e aceita que ele pode salvar, aí Jesus torna o salvador, para a pessoa ter perdão, libertação, ter vitória. Mas quando a pessoa fala: ó Senhor, eu não quero só ser uma pessoa que crê no Senhor, eu quero ser transformado, aí então Deus torna o redentor. O que é redentor? A pessoa não reage mais, aí é Deus que dirige a pessoa. Aí a pessoa pode passar qualquer problema, qualquer luta, que ele fala: não, eu tenho meu Salvador, que eu creio, que me salva, e eu tenho o meu Redentor, que vai me guiar, me dirigir, me transformar, e tudo que ocorrer, ele vai transformar em vitória. Mas quando a pessoa não tem Deus como Redentor, fala: mas eu creio em Deus, eu já aceitei Ele, mas está tudo ruim na minha vida, é porque a pessoa não está como um verme. Deus só torna redentor de alguém se a pessoa tornar verme. Então verme é a pessoa que fala ao Senhor: eu já te aceitei como Salvador, tu é o dono da minha vida, e eu não vou ficar mais colérico, nem fleumático, nem melancólico, nem sanguíneo. Senhor, se alguém me matar, matou, se alguém me agredir, eu não vou reagir mais, eu vou deixar Deus fazer justiça por mim. Então isso que Jacó fez. Deus era o seu Salvador, aí ele teve que ser transformado. Ele não brigava mais, não reagia, não brigou com o sogro, não ficou mais com ódio do irmão que queria matá-lo. Então Jacó tornou um verme, Deus foi esmagando ele. E na hora que Jacó realmente agiu como um verme, que não reagia mais, que não dava mais bote, veneno, não ficou mais colérico, nem sanguíneo, nem melancólico, mas todo dia falando: Senhor, tu é o meu redentor, eu vivo para ti, eu quero fazer a tua vontade. Se é para me sofrer, padecer, se alguém para me perseguir, não importa, eu quero cumprir a tua vontade. Aí então Deus tornou o redentor dele, e aí que dirigiu ele para tornar príncipe de Israel, ou príncipe de Deus. Então muitas vezes a pessoa é um salvo, mas está agindo igual cobra. Mas se a pessoa falar: ó Deus, eu não quero mais reagir, brigar, falar, discutir, nem ficar agressivo, eu quero agir igual um verme, pode me esmagar, pode me pisar, não vou reagir, brigar, nem perturbar ninguém. Senhor, eu quero que tu me trate. E é isso que ocorreu com Jacó. Então Deus chama Jacó: tu é agora verme de Jacó, agora eu vou tornar o teu redentor. Tudo que levantar contra ti vai virar pó, tudo que levantar contra ti eu te defenderei e te honrarei. Eu sou o teu redentor, aquele que te protege, aquele que vai fazer a minha vontade e aquele que vai cumprir o meu plano.
Então aí Jacó tornou Israel, e Deus deu o plano para ele, que através de Israel Deus enviaria Jesus para ser o salvador da terra. Aí o plano de Deus cumpriu. Então muitas vezes nós que estamos impedindo o plano de Deus, porque nós estamos agindo igual serpente. Mas se fala, Deus, tu é meu salvador, Jesus, mas muitas vezes eu que estou brigando, estou igual serpente, atacando, enrolando, dando veneno, agredindo as pessoas, reagindo, nervoso, agitado. Senhor, eu quero a profecia do verme de Jacó na minha vida, eu quero ser transformado. Então aí Deus vai aproveitar as coisas para nos transformar mesmo. Aí que nós temos que falar, Deus, pode vir o que for, pode perseguir, pode vir ameaça, pode querer me matar, pode querer me roubar, igual o sogro de Jacó, mudou o salário dele, 14 anos, fez ele trabalhar igual um escravo, mas ele não reagia mais, ele esperava em Deus. Aí então Deus viu que Jacó estava sendo transformado, o caráter dele estava ficando de paz, de harmonia, de confiança em Deus, de fidelidade a Deus, de perseverança, de perdão, de misericórdia. Aí Deus falou, Jacó, agora vi que tu deixou meu espírito te transformar, agora tu vai reconciliar com teu irmão e vai prosperar. Estou vendo que tu está mudando, eu vou te dar agora um salário muito grande. Aí Deus fez nascer as ovelhas malhadas, salpicadas para ele, e as de Labão não nascia mais, e Jacó foi ficando rico, porque ele ficou transformado. Então muitas vezes Deus quer nos enriquecer, mas não pode, porque muitas vezes a pessoa está agindo igual serpente, e não está prosperando o amor na família, porque está agindo igual cobra. Mas Jacó só prosperou quando ele falou, Senhor, eu quero agir realmente igual um verme. Por isso que Deus fala, ó verme de Jacó. Então todo dia nós temos que falar, Senhor, eu sou um verme, Senhor, pode me tratar, pode ocorrer o que for, que eu não vou reagir, eu quero agir como Cristo agiria. Aí Deus vai nos transformar, vai restaurar, vai nos enriquecer, vai fazer uma obra muito grande. Mas na hora que ainda agimos igual o homem caído, a pessoa aceitou Jesus, o evangelho, mas não muda o caráter, só alegra na hora que tem bênção, só fica feliz na hora que agrada o coração, aí não está sendo transformado. E Deus não quer só nos ver alegre com a bênção, Deus quer que mudemos o caráter. Por isso que Abraão teve a herança, passou para o seu filho Isaque, aí ia passar para outro filho, só que nasceu gêmeos, e era Esaú. Esaú só queria a riqueza do pai, não queria a herança, e ele vendeu a primogenitura. Mas aí Jacó preferiu o plano de Deus, mas mesmo Jacó preferindo o plano de Deus, ele teve que ser transformado para continuar. Aí então Deus o transforma. Então Deus tem o melhor para nós, mas para Deus fazer o melhor para nós, não é só crer nele, ele tem que também nos transformar, porque nós viemos da raça adâmica caída, e nós temos então que ser da raça de Cristo, ou seja, da nova geração, o segundo Adão, que é Cristo. E por isso que muitas vezes Deus permite a luta, as provas, a situação adversa para nos transformar. E aí então que nós falamos, ó Deus, eu te sirvo, eu creio no teu nome, mas eu também quero que tu me torne o meu redentor, que é o meu salvador e que cuida de mim. E para Deus operar na nossa vida, ele tem que ver que estamos mudando. Então ele aproveita as provas, as lutas, as dificuldades para nos esmagar, para realmente ver se estamos como verme. Porque na hora da luta, se agir igual serpente, aí nós vamos dar bote, vai xingar, blasfemar, ficar triste, revoltado, porque a cobra ela foge, a cobra ela dá bote, ela lança o veneno, ela luta até morrer e não entrega. Mas a minhoca, ela nem reage, ela dá uma enroladinha, ela tenta reagir, mas não tem força, ela se entrega. Por isso que Deus quer que nós nos entreguemos. Fala, Senhor, não vou agir no caráter caído, vou me entregar ao que julga retamente,
Aí o caráter vai mudando. Então veja que Jacó, Deus fez com que ele mudasse. Então demorou uns 14 anos até que ele foi para a região de Labão, e lá ele trabalhou por 14 anos. 7 anos enganou ele, o seu sogro, depois mais 7 anos, mas aí ele foi sendo mudado, e Deus transformou ele, e ele agiu como um verme mesmo. E na hora que Deus manda ele voltar para reconciliar com o irmão queria matá-lo. O irmão tinha 400 soldados vindo ao encontro de Jacó para exterminá-lo, e Jacó estava mandando, era presente para o seu irmão. Veja que mudança. Ele podia estar mandando soldados para brigar, mas Jacó já estava mudado. Ele estava mandando a riqueza, mandando presente para o irmão, indo ao encontro. E o irmão falava: de quem que é essas caravanas, de quem que é essas ovelhas? Isso aqui é de Jacó, que está mandando presente para o seu irmão. E o irmão mandando soldado para matá-lo. Veja que Jacó estava mudado. Jacó já estava como um verme para ser esmagado, transformado. E por isso que Deus o chama de príncipe. Então a unção de príncipe, de princesa, não é só porque a pessoa crê em Deus. A unção de princesa, de príncipe, veio só depois que Jacó foi chamado verme e não agiu como serpente. Tem muita gente que quer o milagre, quer reinar em vida, quer ordenar a bênção, mas não passou no caminho de verme, e só quer ordenar a bênção, só quer a bênção. A pessoa pode ser um salvo, porque aceitou e creu em Jesus, mas depois da salvação vem a redenção, que é nos transformar, é Deus tomar o nosso lugar em nossos passos, como Jesus faria. Então a pessoa pode falar: eu creio em Jesus, tu é meu Salvador, me ajuda, me salva. Aí a pessoa pode crer, mas a Bíblia declara que quem crê em Jesus, mas continua andando na carne, ainda está condenado. Veja em Romanos 8, quem tem Jesus e não anda mais na carne, mas agora no Espírito, não há mais condenação. Então andar no Espírito quer dizer que vive segundo o coração de Deus, do caráter de Cristo, e não mais na raça adâmica. Então a pessoa pode falar que crê, mas ainda continuar ainda com caráter melancólico, sanguíneo, colérico. Aí a pessoa fala que crê, mas qualquer coisa está brigando, reclamando de Deus, e só querendo as bênçãos. Aí vai ficar igual Esaú, só queria a herança e não queria a visão dada a Abraão, que é trazer a glória de Deus na terra, e acabou vendendo a primogenitura por um prato de feijão, desvalorizou a visão de Deus, e depois ele queria de volta, nem com lágrima adiantou. Mas Jacó conseguiu a primogenitura, porque ele não era o herdeiro, mas já que o outro vendeu para ele, aí passou para ele. Mas Jacó teve que ser mudado, e Jacó aceitou viver como verme. Então viver como verme é você falar todo dia: meu Deus, sou um verme, pode me pisar, pode me maltratar, pode ocorrer dentro da sua casa, no seu casamento, na igreja. Fala: eu sou um verme mesmo, pode me pisar, não vou reagir, não vou brigar, não vou ficar gritando com ninguém, nem ficando reclamando de ninguém. Pode, Senhor, me pisar mesmo, pode me maltratar, pode me esmagar, porque eu sei que meu Redentor vive. Eu quero ser mudado mesmo, porque se eu reagir eu vou ser colérico, porque se eu ficar falando alto eu sou fleumático, porque se eu ficar reclamando eu vou ser sanguíneo, porque se eu ficar pedindo a morte, que nada dá certo na minha vida, só ficando triste, vou ser melancólico. Mas eu não vou importar, eu sei que meu Redentor vive. Aí então Deus vai nos mudando. Então só na hora que falarmos que somos verme e aceitar que somos verme, que Deus nos muda. Aí a mudança vem, pode demorar um tempo, mas se a pessoa não se entregar, fica uma serpente o resto da vida. Fala que crê, mas sempre lançando veneno, brigando. Por isso que as pessoas saem da igreja, rebela, briga, nada está bom para a pessoa, porque isso aí a pessoa está agindo igual serpente. Mas a pessoa fala: não, eu sou um verme, você pode me pisar, pode ser na igreja, pode ser na família, em qualquer lugar, pode me maltratar, pode me abandonar,
mas eu sei que Deus vai mudar meu caráter. Aí depois que Deus vê que estamos mudando, Ele vai nos dar a unção de príncipe, porque Jacó só virou príncipe depois que ele passou pelo período de verme, e lá naquele monte, lá naquele val de Jaboque, ali Deus viu que Jacó queria mesmo a bênção, e ele lutou com Deus, falou: Senhor, eu quero é a bênção mesmo. Aí Deus muda o nome dele para Jacó, para Israel. O caráter mudou, ele não estava mais com ódio do irmão, ele não estava nem apegado à riqueza, tanto é que ele vai mandando toda a riqueza para o irmão, os presentes, ele vai desfazendo das ovelhas, dos camelos, falando: é para o meu irmão, é tudo dele, é presente para ele, e o outro querendo matá-lo. Aí o irmão dele fala: meu irmão mudou mesmo, eu não quero seus presentes não, a riqueza é sua. Aí Deus faz até Esaú dar o perdão para Jacó, porque quando dá lugar para Deus, Deus muda a história, Deus toca até no ímpio para nos beneficiar. Por isso que Deus tocou em Esaú, para dar o perdão para Jacó, porque por causa de Jacó, porque ele foi transformado. Então, se nós queremos ver as pessoas mudar, nós é que temos que mudar. Se nós queremos ver as pessoas converter, nós é que temos que converter primeiro. Nós queremos ver avivamento, nós que temos que ter avivamento primeiro. E o avivamento é depois de virar verme, e depois que vira príncipe, aí Deus levanta a nação, um grande avivamento. Então hoje nós vamos orar mais uma vez, e você vai falar: meu Deus, me ajuda a viver como verme, Senhor. Não deixa eu ficar pensando que eu sou alguma coisa, não deixa eu ficar reagindo dentro de casa, ou ficar triste porque alguém me magoou, ou que alguém pisou em mim, ou que alguém não me cumprimentou na igreja. Senhor, não deixa isso ocorrer mais não, Senhor, na minha cabeça. Senhor, eu quero é ser verme mesmo, me ajuda a ficar alegre quando eu sou pisado. Isso que nós temos que fazer. Mas a pessoa fala: você é da igreja, ninguém me cumprimentou, não vou naquele parente mais não, nem me saudou, nem me honrou. Aí a pessoa está sempre igual serpente. A serpente só lança veneno e reage, mas o verme fala: pode me pisar, pode esmagar, pode me triturar, porque eu sei que meu Redentor vive. Então os cristãos não gostam de ser chamado verme. As pessoas só querem igual Esaú, só quer a bênção de Deus. Mas só que a pessoa esquece que nós viemos de uma raça adâmica caída. A carne para nada presta. A carne só presta se ela ter o caráter de Cristo, se ela se tornar a semelhança de Cristo. Por isso que quem tem Jesus e anda ainda na carne está condenado, mas quem anda no Espírito, no caráter de Cristo, não há mais condenação. Então hoje nós vamos orar a profecia do verme. Você vai sair daqui com a cabeça pensando: sou um verme mesmo. Pode ocorrer o que for no casamento, na família, no lar, no emprego, no trabalho, eu sou um verme, Senhor, me transforma mesmo. Aí lá na frente, ou daqui a alguns dias, você já torna princesa, príncipe, para ser honrado. Mas enquanto tiver veneno na sua vida, você corre risco de morrer e ser condenado ainda, mesmo que fale que crê em Deus, porque Deus não aceita serpente, Deus aceita verme, para ser mudado e transformado e virar príncipe. Então esta é a profecia do verme de Jacó, que leva a ter avivamento. Deus só faz avivamento com os vermes, porque os vermes viram príncipes, e os príncipes trazem a glória de Deus na terra. Deus não faz avivamento com serpente. Serpente é a pessoa que fala que crê, mas está brigando, muda o caráter, só pensa nas bênçãos da terra, só pensa na riqueza, só pensa na herança. Hoje a maioria das igrejas está fazendo igual Esaú, só quer herança. Ó Deus, me torna empresário. Ó Deus, me quero casamento. Ó Deus, eu quero cura. Ó Deus, eu quero ter alegria, quero casamento, quero a riqueza, quero o apartamento, quero o carro do ano, quero só a herança. Mas na hora de ser transformado não quer. Aí o que ocorreu com Esaú? Esaú teve herança, teve a riqueza do pai dele, mas aí na hora que ele quis arrepender, falou: mas não é só a riqueza da terra, não é só os bens, as mulheradas, as riquezas do dinheiro. Aí na hora que ele foi arrepender, e até com lágrima, Deus não aceitou mais. Então vai ocorrer com muitas igrejas. As igrejas só estão pensando em riqueza, em dinheiro, só a saúde do corpo, só a abastança, só o bem da vida, e está esquecendo
que ser cristão é ser semelhante a Cristo. E na hora que abrir os olhos, aí já vai ser tarde para muitos. E depois, mesmo com lágrima, não vai adiantar mais. Você pode ler isso lá em Hebreus. Então veja bem, mesmo que a pessoa arrependa, mas ele negou a transformação, ele só quis as bênçãos e não se aperfeiçoou, não quis a mudança, não quis ser verme, depois mesmo com lágrima não vai adiantar, mesmo falando que serve a Deus, mesmo falando que teve bênção, não vai adiantar mais, já passou o tempo, Deus deu a chance. Então abra lá para você ver na carta aos Hebreus, que diz em Hebreus 12:16: ninguém seja fornicário ou profano como foi Esaú, porque por um prato de lentilha vendeu o direito da primogenitura. A primogenitura é a herança dada a Abraão, tornar-se semelhante de Cristo, e ele vendeu isso, ele não quis. A herança de Abraão é a primogenitura, porque está lá em Gálatas 3:29, quem é de Abraão, quem é de Cristo, é descendência de Abraão. Então Esaú falou: não quero ser descendência de Abraão, a primogenitura, a mente de Cristo. É a mesma coisa, ele fez isso. E veja bem, porque bem sabeis que depois, querendo ainda herdar a bênção, a primogenitura, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento mais, ainda que até com lágrimas buscou. E aí já era tarde, e Deus falou: não, Esaú, não adianta mais não, você vendeu a primogenitura, você desprezou o que eu dei para Abraão, que é trazer a glória de Deus na terra. Você quis só a herança do seu pai Abraão, a riqueza de Isaac, os bens da vida, as mulheres, os casamentos, as casas. Tu só quis o bem da vida, e depois agora você quer de novo a herança de Abraão. Não tem mais jeito não, mesmo chorando. Esse é o grande perigo das igrejas, só está pregando a herança da terra e não está mudando o caráter. As igrejas não estão pregando para virar verme, para esmagar, só está pregando todo dia cura, dinheiro, riqueza, bens, sucesso. Isso que Esaú queria, mas Jacó não estava nem pensando nisso. Jacó estava querendo a herança de Abraão, trazer a glória de Deus na terra. E aí, para isso ocorrer, Jacó também teve que virar verme. Hoje os cristãos não querem virar verme, só quer mandar, só quer riqueza. Pode até ter, só que é limitado. Quando Esaú abriu os olhos, já era tarde. Nem com arrependimento Deus não aceitou mais, nem chorando Deus falou: não quero mais você, Esaú. Já passou para Jacó. Então você tome cuidado para não se perder, porque no caso de Esaú e Jacó eram irmãos que criam em Deus. Um preferiu a herança da terra e outro a herança do céu. Só que Jacó virou príncipe, prosperou na terra e tornou uma grande nação para nascer o Salvador. Então esta é a profecia. A igreja gloriosa prefere ser verme. A igreja que não quer ser verme, ela só quer a herança da terra. É o que ocorreu com Esaú: riqueza, poder, templo suntuoso, poder humano, envolvimento na política, poder humano, reconhecimento na terra. Isso que Esaú queria. Mas Jacó foi pisado, enganado, trabalhou igual um escravo, não reagiu mais, não brigou mais, foi transformado. Aí ele tornou o príncipe de Deus também. Não que ficou o resto da vida pobre, não, mas aí o caráter mudou, aí Deus o exaltou, aí Deus tornou o seu redentor. Redentor é aquele que não preocupa com mais nada, Deus é que cuida. E assim pôde nascer a nação de Israel, para nascer o Salvador Jesus. Então Deus quer uma igreja gloriosa para a glória de Jesus voltar na terra, para ele arrebatar a sua igreja. Então esta é mais uma profecia dos sentimentos que houve em Cristo. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Vamos então agora orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo, tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus.
E para termos os sentimentos que houve em Cristo Jesus, nós temos que declarar a morte do homem caído e preferir ser verme do que ser serpente, preferir ser esmagado, não reagir, preferir ser pisado, ser considerado povozinho de Israel, do que agir como Esaú, que queria só as bênçãos da terra, mas depois, mesmo com lágrima, querendo de volta a bênção, a primogenitura, Deus não aceitou mais, nem com lágrima. E assim muitos cristãos estão só preferindo igrejas de festa, de riqueza, de eventos, de abastança, de fartura para a terra, e não estão declarando em ser verme para ser transformado. E quando viramos verme é que Deus torna o nosso redentor, e depois que torna príncipe. Ó Deus amado, que esta igreja torne santa e gloriosa, abundante vitória nesta manhã profética, abundante vitória a todos os presentes, a todos que vieram e os que virão à noite, onde completaremos a campanha que vamos falar do livro do reto, que é uma revelação que ninguém ainda teve, ou pelo menos não sabemos quem ainda já teve a visão do que é o livro do reto, que levou a glória de Deus no tempo dos servos de Deus, como Josué e Caleb. Ó Deus amado, que a igreja torne realmente gloriosa. Profetizamos, somos vermes de Jacó, somos vermes, sim, ó Pai. Queremos ser vermes, ó Pai, não passamos de vermes, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Rejeitamos ter veneno de serpente, preferimos ser vermes de Jacó todo dia, preferimos ser esmagado, não reagir, não reclamar, não blasfemar, não brigar, não ficar nervoso, nem agitado, nem rebelde. Preferimos ser vermes de Jacó todo dia. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai, os que tornam vermes vão tornar príncipes ou princesas. Os que agem como serpente, depois vai querer de volta, aí vai ser tarde demais. Tenha misericórdia, Senhor, nos torna vermes de Jacó. Abundante graça a todos, vida abundante a esta obra como igreja gloriosa, vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.